Seja bem-vindo, Vanderlei. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Vanderlei, vou desativar o seu som porque nós vamos iniciar aí a gravação, ok? O próprio Vanderlei já desativou. Obrigado, Vanderlei. Bom, quero oficialmente, então, dar boas-vindas a todos vocês aí ao nosso primeiro Fórum ESG, Pessoas e Cultura, e me apresentar, né? Meu nome é Wilson Fernandes, eu tenho aí 44 anos em recursos humanos, sou formado em administração de empresas, com especialização em gestão de negócios e desenvolvimento de RH. Tive uma carreira trabalhando com Unilever, com Nestlé, e há 14 anos eu fundei a PVE, Brasil Vagas Executivas, e sou o executivo principal hoje da empresa aí nesses anos de mercado. Queria apresentar também os nossos demais participantes hoje do fórum. Vou iniciar pelo Fábio. Fábio é um gestor com especialização no desenvolvimento de equipes de alto desempenho pela FGV, graduado em administração pela ESIC, Business Marketing School, com MBA pela mesma instituição. Tem vivência em processos de M&A e de parcerias estratégicas, possui experiência na estruturação de estratégias para expansão de negócios, foi um dos principais responsáveis pela expansão nacional do site de compras coletivas Peixe Urbano e é fundador e CEO da Blue Compass Business e Governance. Obrigado, Fábio, pela sua participação aí no nosso evento. Teremos também, na sequência, a apresentação da Ânia Ribeiro. Ânia é gestora especialista em desenvolvimento integrado de pessoas e organizações, design estratégico de modelos baseado em propósito, com foco em cultura regenerativa e lifelong learning. MBA em marketing e bacharel em comunicação social. Tem especialização em administração de empresas e Resilient Thinking for Development, fundadora da Agari, Modelos Sustentáveis, e membro da rede Ethos de Especialistas. Ânia, agradecemos também sua participação aí em nosso primeiro evento. E temos também o convidado Moisés Pagagi, economista e contador, com MBA em Finanças e especialização em Planejamento Contábil Tributário, mestre em Economia e Mercados, consultor, professor, autor e treinador em Planejamento, Finanças e Gestão. Obrigado, Moisés, também aí por aceitar o nosso convite e pela sua participação no nosso evento. Bom, vamos iniciar, então, o nosso evento passando a palavra ao Fábio. Fábio, por favor, pode começar a sua apresentação. Ok. Bem, Wilson, muito obrigado aí pela introdução. Agradeço a todos aqui a participação, uma satisfação estar compartilhando esse momento com vocês. Este fórum é um fórum onde a gente vai compartilhar com vocês aí um pouco da nossa essência, né, um pouco da que a gente entende que realmente tem relevância dentro das organizações. As sugestões de vocês são muito bem-vindas aí dentro de próximos episódios também, né, vocês fiquem à vontade de trazer aí sugestões, a gente quer trazer realmente temáticas que sejam relevantes, convidar pessoas realmente aí que venham a agregar dentro desse momento que a gente está dedicando aqui. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, tá? E vou falar um pouquinho sobre a Blue Compass, porque, na realidade, nem todos vocês que estão aqui presentes conhecem a nossa proposta, então, de forma sucinta, eu vou apresentar a Blue Compass e também vou aproveitar dentro da minha temática aqui e falar um pouco sobre a questão de estratégia e propósito da Blue Compass, né, conciliado aí com o tema que eu vou estar desenvolvendo. Bem, acredito que todos vocês estão vendo a minha tela. Bem, a Blue Compass é uma empresa dedicada para estruturação de negócios
de forma sustentável, visando a prosperidade sustentável dos negócios, com foco na valorização empresarial e geração de negócios. Então, isso nós declaramos ali na nossa tagline, né, onde nós vemos ali Business e Governance, né, e dentro da nossa estrutura, nós temos 4 unidades de negócio, né, uma unidade é a unidade de educação. A unidade de educação é a unidade responsável pelo fórum, né, nós temos aqui 2 representantes da unidade de educação, que é a Ânia e o Moisés, né, eles são aí os responsáveis pelo desenvolvimento de toda essa proposta. Então, a unidade de educação, ela visa justamente o aculturamento, né, a disseminação dessa cultura. Temos a unidade de conexão, que é uma unidade voltada para a integração de consultores, né, onde eles tanto podem nos auxiliar no atendimento a demandas, quanto também na geração de novos negócios, de novas oportunidades. A unidade de consultoria, que é a unidade onde vai atender os projetos, responsável pela entrega dos projetos, condução e entrega dos projetos, e a unidade de negócios, que é a unidade que vai, na realidade, desdobrar aí processos de captação de recursos, processos também na condução de processos de M&A, dentre outras questões, parcerias estratégicas. Bem, esse aqui é o nosso ecossistema, e dentro da nossa temática, que é estratégia e propósito, nós aqui na Blue Compass, nós temos a inspiração do nosso propósito nas Blue Zones, né? Acredito que a maior parte aqui já tem ouvido falar das Blue Zones, né? Nós tivemos aí recentemente uma série que foi bem difundida na Netflix, que falava sobre longevidade, qualidade de vida, que era justamente inspirada nas Blue Zones, que são regiões que foram identificadas como sendo as regiões de maior longevidade e qualidade de vida do planeta, né? Então, eles trazem alguns princípios que, na realidade, nos inspiram, né? Dentro destes, nós destacamos aqui a questão de Loma Linda, que fala sobre 8 remédios naturais que justamente focam na qualidade de vida das pessoas, e Okinawa, no Japão, que ela, na realidade, traz ali a questão do Ikigai, que é justamente o propósito individual de cada um, né? Como alcançar o propósito individual, né? Olhando ali para a conjugação de vocação, a parte de profissão, paixão e missão. Então, integrando todas essas frentes, o que eu gosto de fazer, né? O que efetivamente eu sou bom em fazer, né? O que as pessoas me pagam para fazer e o que eu contribuo, né, para a sociedade, para o mundo como um todo fazendo. Então, a integração de todos esses pontos me trazem aí a identificação do meu propósito. Dessa visão, o nosso propósito é trabalhar para estender o conceito das Blue Zones para o mundo corporativo, visando promover a valorização empresarial por meio de um ciclo virtuoso de prosperidade sustentável. Dentro dos nossos valores, intimamente ligados ao nosso propósito, nós temos a integridade, a valorização humana, o empreendedorismo e a inovação, a qualidade e a colaboração. Esses valores aqui, eles se desdobram em vários outros subtópicos que, posteriormente, vocês podem observar no nosso site, né, na aba ali de quem somos, ali nossa essência, na verdade, na aba Nossa Essência, vocês vão poder identificar o desdobramento de cada um desses valores, onde efetivamente eles refletem o nosso propósito. Essa frase do Dan Bittner, cria um estilo de vida e um ambiente que faça das escolhas saudáveis a escolha fácil, ela traduz muito do que nós buscamos levar aí adiante dentro da nossa proposta. Ou seja, dentro do estilo de vida, nós entendemos que é justamente a formação de uma cultura forte, uma cultura que considere as pessoas. E o ambiente, né, ou seja, criar um estilo de vida e um ambiente é justamente o ambiente que regula a empresa, ou seja, olhando sob o aspecto de governança, o ambiente de governança da empresa. Quando nós temos uma cultura fortalecida, uma cultura bem estruturada, com valores sólidos, aonde nós podemos efetivamente espelhar isso para toda a corporação, nós vamos automaticamente atrair pessoas que se identificam com essa cultura, com estes valores, com este propósito, e quando nós temos isso regulado por uma governança que nos direciona, nós temos, então, um ambiente que é propício para o desenvolvimento estruturado e próspero
de uma organização. Ou seja, como consequência disso, nós temos a prosperidade sustentável, e isso tem um impacto direto no que diz respeito à valorização do negócio. Bem, pessoal, da parte introdutória era isso. Deixo a palavra aqui com a Ânia. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma contribuição, fiquem à vontade. Ânia, obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado, Fábio. Queria passar a palavra para a Ânia. Fábio, nós vamos deixar as perguntas todas para o final das apresentações, ok? Só para não perder o movimento da fórum. Ânia? Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Wilson. É um prazer tê-la aqui conosco. Também é um prazer estar com os companheiros aí de pauta, né, de desenvolvimento aqui de pessoas e cultura. E também quero agradecer a toda a audiência, se possível, em especial as pessoas que eu acabei chamando meio de última hora e estão aí nos assistindo, tá? Então, vou fazer esse agradecimento especial. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já estão vendo? Agora sim, Ânia, já apareceu para todos. Estão me ouvindo bem também, né, Wilson? Sim. Ok. Vamos lá, então. Vou falar mais especificamente aqui de pessoas e cultura, né? E não deve ser pouco, né? E nem poucos eventos que hoje a gente tem que falam de pessoas e cultura. O que eu queria trazer para nós aqui nesse pouco tempo que a gente tem é mais algumas reflexões, tá? Sobre esse tema, dentro dessa ideia e dessa filosofia que a Blue Compass tem, e também um pouco do olhar que a gente tem, como que ele se desdobra quando a gente está falando desse tema dentro das organizações. Então, refletindo, né, a primeira pergunta que se faz, aparentemente muito óbvia, né, a cultura é foto ou filme, né, foto ou vídeo, como a gente costuma dizer. E, na verdade, essa pergunta nos parece óbvia a princípio, mas se hoje a gente fazer uma consulta muito rapidamente em literaturas, ou em artigos, ou em qualquer canal que fale um pouco sobre cultura, na verdade o que a gente vai ver no geral é 3 pilares, 7 perspectivas, 5 elementos, enfim, uma lista de coisas, né, de orientações, de apoios que as organizações, de certa forma, tomam ciência e também com o seu próprio processo, ou seja, com a sua própria cultura ou com o seu próprio processo de tomada de decisão, tem que assimilar na organização. E por isso eu trouxe aqui só para a gente recapitular juntos, uma metáfora que eu gosto muito, que é quando fala de cultura nessa perspectiva do iceberg, né? Que traz um pouco do que da cultura é absolutamente visível, do que é menos visível e do que na cultura está invisível. E há muita literatura sobre isso. Mas quando a gente fala em cultura, pensando que é um filme e não uma foto, né, a gente tem que entender também dos ventos, ou seja, todas essas ondas, né, seja na área de ESG mesmo que a gente está tratando, ou na área financeira, ou na área legal, ou na área, enfim, de normativas, muitas ondas aparecem o tempo todo. Da mesma forma, a cultura como um filme, né, como algo vivo, ela também tem as correntes, né, os seus processos de mudança. Então, pensar em cultura, estando atento a todos esses componentes que a gente vê por aí, e também aos movimentos que acontecem, e conseguir compreender esses movimentos e trazê-los para dentro da organização, no sentido de orientar nossa tomada de decisão, é absolutamente... hoje, né, eu diria que
que nos dá uma perspectiva de fora muito fragmentada. Sem contar que, além de tudo isso, existe um movimento que é da própria organização. Né? Quais são dessas ondas que vai motivar a minha transformação, que tipo de movimento, de planejamento e plano eu vou fazer, e como é que isso retorna para a percepção, para a minha reputação, para a valorização do meu negócio. Entendendo que um iceberg ele é feito de gotículas. Então, a cultura, na verdade, talvez em termos de estrutura seja 3 pilares, 7 perspectivas, 5 elementos, mas a gotícula que monta o iceberg são as pessoas. E também existe um processo de pensamento que as pessoas têm que ter para inovação e abertura, que também leva em conta os eventos que estão acontecendo. A partir desses eventos, elas vão criando padrões de comportamento, criando estruturas em seus sistemas internos de resposta aos eventos que acontecem, até chegar nos tais mindsets, modelos mentais. Aqui a gente está falando muito rápido disso, mas é uma reflexão importante quando a gente entende que, na verdade, o que compõe a cultura são pessoas, e não é raro a gente ouvir que o grande propósito, digamos assim, ou o propósito de cada um, ou o propósito das organizações, tendem a nos levar a uma expansão de consciência. E no sentido de que a gente tem que ser bom, né, o tempo todo, e estar também com o tônus, né, esse tônus de adaptação bastante fortalecido. Digamos, então, que a cultura é o movimento, e não a cultura é algo, uma coisa que, na verdade, está em movimento. E pensando nisso, ainda temos uma pergunta que é a seguinte: se esse movimento, né, externo, interno, das pessoas dentro das organizações, como as organizações e as próprias partes interessadas estão reagindo? Estão seguindo o movimento ou estão compondo o movimento? A inovação dentro das organizações é movida a gaps ou é movida à visão de futuro e ao engajamento dessas partes interessadas para que a mudança de fato aconteça nas estratégias, como já foi dito pelo Fábio, e também na cultura. Aqui eu não tenho assim, nenhuma intenção de trazer o histórico do ESG, mas são desenhos, são modelos que eu acho interessante a gente ver ao longo do tempo, e já faz muito tempo que as empresas só nessa temática têm recebido, né, inputs externos. Então, no começo, o Triple Bottom Line, né, o John Elkington dizendo, olha, as empresas não podem só pensar no lucro ou no pilar econômico. E aí as empresas, as organizações veem essa tendência, veem essa onda, e tem todo um trabalho de como vou fazer os meus relatos, como é que eu vou identificar dentro da minha estrutura geralmente hierárquica, como a gente atende a essa demanda de mercado. Logo mais à frente, depois de 2000, que tinha os objetivos do milênio, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, que aí surge com um movimento muito grande da ONU em todo o globo, definindo 17 objetivos e 169 metas, isso na versão que foi lançada. Se eu não me engano, existe uma adaptação para o Brasil que aumentou, inclusive, essas metas. E ainda apontando os 5 Ps da Agenda 2030. Então, como que as organizações olham para isso e assimilam isso dentro da sua governança, dentro da sua administração e da sua gestão? E aqui eu tomei a liberdade de colocar o ESG não como uns pilarzinhos mais comuns que a gente vê também, mas trazendo dentro de um processo de evolução os próprios 3 pilares lá de trás, né, importantes para a valorização das empresas, e o grande farol, que é o governance, que tem se mostrado cada vez mais estratégico e também crítico, dado até os últimos acontecimentos de empresas e quebras e tudo mais que a gente tem visto não só no mercado brasileiro, mas internacional. Mas também as empresas não fogem da preocupação de como é que eu pego os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora e incorporo nessa nova minha agenda, né, nessa minha prática de ESG. Por que a gente está destacando isso nesse momento? Né? A gente viu lá, a cultura é um filme,
Existem ondas externas e movimentos externos que têm que ser adaptados a essas ondas, mas, de uma certa forma, a fragmentação que vem de fora, pelo nosso olhar e no mercado, a gente vê que ela acaba se refletindo internamente. E aí as empresas, na hora de definir um budget, de tomar uma decisão, de definir investimentos, acabam também fragmentando essas decisões. E aí as empresas como organismos vivos é o que a gente traz também um pouco como alicerce da corporate zones, né, dentro das empresas. E cada organização é um organismo de organismos, como a gente viu. Então, a empresa pode reagir às demandas de mercado de forma linear, né, buscando conformidade, atendimento a demandas externas, foco na adequação dos processos e tudo mais, ou pode, de uma certa forma, olhar para tudo isso e como ela tem um propósito consolidado, como ela tem uma governança minimamente estruturada e aberta, né, e participativa, olhar algumas ondas, identificar aquelas que, de fato, agregam valor ao seu negócio e aquelas outras que podem, de alguma forma, ser assimiladas em processos, como na visão mais linear, né? Mas entendem que são oportunidades, vem sempre o desenvolvimento e o engajamento, a oportunidade de desenvolver e engajar principalmente suas lideranças e colaboradores, e depois a extensão disso para as partes interessadas, e tem como foco indubitável o propósito e a geração de valor, né? E isso, de uma certa forma, pensando nas gotículas do iceberg, acaba refletindo em como as pessoas são vistas dentro da cultura e dentro das organizações. Às vezes como estratégia de viabilização, recurso para execução, muitas vezes risco à efetividade, né, dentro da perspectiva do ESG, de gestão de riscos e valorização dos negócios, ou elas podem ser vistas como designers da geração de valor, agentes da mudança, propulsores da inovação. E aí eu não sei se é para o bem ou para o mal, ou para os dois. As empresas são organismos vivos, mas a visão não vem dessa entidade empresa. A visão, como reforçando até o que o Fábio já trouxe, vem de pessoas, vem da governança, vem dos conselhos. E entender essas estruturas como sendo compostas por pessoas que também compõem e ativam a dinâmica das culturas é bastante importante. Eu quis trazer também uma frase aqui do de Rock, que do seu livro Nascimento da Era Caótica, que ele diz o seguinte: a organização do futuro será a personificação da comunidade baseada em propósito compartilhado, falando as mais altas aspirações das pessoas. Essa frase, a gente poderia ficar horas aqui falando da própria história do de Rock, que faleceu em 2022, e foi CEO, né, fundou e foi CEO emérito da Visa. Eu acho que o mais importante aqui é entender que as pessoas, né, dentro das organizações podem estar trabalhando dentro de hubs de saúde, ou podem estar trabalhando dentro de hubs de doenças, né? Então, o que a gente gostaria de trazer também mas, nossa, Ania, Corporate Plus 11, ESG, etc., então é mais alguma coisa? É mais alguma coisa, né? E de alguma forma, o que eu vou mostrar daqui para frente é um pouco do nosso processo também de reflexão do mercado, dessas demandas, dessas ondas, e como é que, num determinado momento, a gente foi inspirado pelas Blue Zones e pensou em trazer isso para o mundo corporativo. E a gente começa com pessoas, né? Então, é o nosso assunto de hoje. Só que eu queria trazer aqui agora um novo olhar, né? Um olhar que pode apoiar a compreensão dos processos internos, um olhar que pode trazer uma visão um pouco mais sistêmica para as demandas fragmentadas que a gente recebe de mercado, tipo, de uma hora vem saúde mental, outra hora vem redução de emissão, outra hora, assim, de como é que essas coisas de fato acontecem, e o nosso apoio Blue Compass tem essa orientação. E aí, eu diria que muito do que a gente tem visto, quem leu os livros, ouviu, são essas três palavrinhas que não são mágicas, mas, na verdade, trazem uma perspectiva muito orgânica de como a gente pode olhar
para as mudanças, sobretudo as mudanças derivadas de ESG, sustentabilidade. É preciso ter um olhar de essencialidade, ou seja, entender como os âmbitos de gestão se compõem, então, pessoas dentro de organizações e organizações dentro de ecossistemas. É preciso pensar na integralidade, no momento em que a gente sabe que é um filme e não uma foto, então existe um movimento, e é necessário que o desenvolvimento dessas 3 esferas aconteçam de forma integrada, de forma orgânica e de forma, de fato, gerar valor e impacto positivo. E a interconectividade, que tem muita relação com a interdependência, e que esse próprio desenho já diz, porque a gente, olhando para esse desenho, a gente sabe que qualquer crescimento de uma pessoa afeta as organizações e o ecossistema. Da mesma forma, se a gente disser, a sustentabilidade vai ser alcançada em 2030 ou em 2050, enquanto isso não acontecer no externo, a gente está tendo reflexos dentro das organizações e dentro das pessoas também. E aí, falando em pessoas, o que a gente procura no apoio, né, de pessoas e cultura das organizações é entender que essas pessoas, se a gente tiver o propósito no centro, elas estão, de alguma forma, também mais próximas ou mais distantes desse propósito. Então, as lideranças, como foi dito, que é fundamental, e sobre o que o Moisés vai falar na sequência, a comunidade interna, que são colaboradores, funcionários, prestadores de serviço, logo em seguida, parceiros e cadeia de valor, a sociedade e as gerações futuras. É a primeira vez que aparece gerações futuras, é que, na verdade, quando a gente pensa em integralidade, em interconectividade e geração de valor positivo, a geração de valor positivo está no âmbito pessoal, aparece no âmbito das nossas relações, que a gente chama de interpessoal, mas muito provavelmente vai atender pessoas, organizações e sociedades com as quais a gente nunca vai se relacionar. Então, é essa a visão um pouco de prosperidade que a gente traz para dentro desse conceito de prosperidade sustentável. E aqui, esse desenho é uma planta baixa, porque, na verdade, quando a gente entra nas organizações para propor esse trabalho de engajamento das pessoas e mudança de hábito, e, enfim, consigo mesma, com as relações e com o meio ambiente, a visão que se tem é uma visão em movimento. Então, a gente tem a base, o potencial da empresa, a gente tem um propósito que orienta essa empresa, e cada movimento desse vai engajando mais e mais pessoas. Então, é um movimento que consolida o processo de mudança, né, e de adaptação. As pessoas cada vez mais vão ficando engajadas e agem proativamente, a própria questão de retenção de talentos, e cada uma dessas voltas, vamos supor que a primeira espiral é para lideranças e comunidade interna, como a gente tem orientado, a gente tem todo um processo de dar informação, dar capacitação, treinamento, depois mobilizar, fazer com que esse treinamento seja prático, seja pragmático, não seja algo de uma infinidade de cursos, apenas uma trilha de conhecimento incorpora a prática, e aí a gente revê conhecimento, revê informação, dá mais capacitação até engajamento, que é aquela pessoa que, de certa forma, vira um agente de transformação, não só dentro da organização, mas fora. Dentro das Corporate Blue Zones, que aí a gente já vai indo para os finalmente, né? A gente, então, tem um foco muito forte em pessoas e cultura, essas pessoas atuando em propósito compartilhado, e o propósito compartilhado, de certa forma, atendendo a melhorias e a geração de valor para a sociedade, para o ecossistema como um todo. E pensando especificamente de pessoas e tangibilizando um pouco mais, quais são os princípios que a gente trata? Primeiro, a visão de Corporate Blue Zones, quando a gente fala de pessoas e cultura, é a visão de desenvolvimento integral. É a visão que traz as linhas de desenvolvimento regenerativo, que é pensar no desenvolvimento das pessoas, na prática dessas pessoas, dentro do desenvolvimento das organizações ou dos ambientes em que elas atuam, então, desenvolvendo capacidades e aptidões da comunidade onde elas estão atuando, e tudo isso a serviço do desenvolvimento do todo. E a consciência nada mais é do que, quando a gente está aqui fazendo
e trabalhando o próprio desenvolvimento das pessoas e da cultura, essa consciência de que o impacto é gerado em outras instâncias é fundamental. Um outro princípio é essa consciência do propósito, não à toa o Fábio já trouxe o Ikigai, que é o que a gente usa, porque veio de Okinawa, é muito, digamos assim, é um farol lá nessa Blue Zone. Então, para a gente, e aqui eu queria me estender só um pouquinho, em sustentabilidade lá atrás, a gente viu triple bottom line, né, que é ambiental, econômico e social, e com o ESG a gente fez essa adaptação de que precisa de um farol, precisa da ética, precisa das políticas, precisa da governança, olhando para essas três dimensões. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é um ponto que qual a diferença de sustentável e prosperidade sustentável, né? A sustentabilidade hoje, não raro, é vista como um ponto de chegada, né? Então, eu vou ser sustentável em 2030, eu vou ser sustentável em 2050, mas, na verdade, a sustentabilidade é um estado de equilíbrio dos vários seres vivos, dos vários ecossistemas, e que cada vez que alguma ação, algum hábito de pessoas, alguma ação de organizações ou de governos, enfim, é feito, que quebra um ciclo virtuoso de geração de valor e impacto positivo, na verdade, a sustentabilidade não vai chegar no futuro, ela é o efeito de uma ação atual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, da mesma forma como o micro espelha o macro, para as pessoas existe um estado de equilíbrio, né, que a gente chama de saúde. Então, existe hoje uma preocupação muito grande com a saúde mental, né? Então, a gente imagina a saúde mental, ou o mental, né, sendo, digamos, ocupando o lugar da governança, e as três dimensões, como a gente pensando de forma equilibrada em saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, né? Então, já estamos só até aqui, dizendo que como é que a gente pode pensar em sustentabilidade preterindo o pensamento de saúde. O próprio criador da cultura regenerativa, que elaborou a cultura regenerativa, ele fala, não existe design para sustentabilidade que não carregue em si o design para a saúde das pessoas e do planeta. E aí, por fim, a consciência do propósito traz aqui um novo S, que é o da sabedoria, que é, digamos aqui, na nossa dimensão pessoal, interpessoal e transpessoal, que significa, assim como a informação praticada, né, vira conhecimento, né, o conhecimento praticado a serviço, né, com propósito e a serviço do todo, de certa forma, ganha esse poder de construir um legado para pessoas que, eventualmente, a gente nem, para as futuras gerações que a gente nem vai conhecer. E, para isso, a gente também tem o último princípio aqui, que é a aprendizagem ao longo da vida, que no meio, no lugar da governança e da saúde mental, a gente tem o aprender, que é constante, né? É fora das salas de aula, é fora dos nossos EADs, e nos pede para aprender a compreender, aprender a conviver e aprender a servir da mesma forma. Aqui é muito rápido, é só para vocês, para tangibilizar para vocês como a gente pensa em pessoas e cultura. E dessa forma, talvez a gente consiga otimizar as estratégias e também os investimentos que as empresas fazem, né? Porque hoje é tão pulverizado que aí acaba sendo um investimento muito maior. O Fábio já falou dos 8 remédios, então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de geração de valor em termos de geração de vitalidade, de qualidade de vida, né, com Ikigai, com propósito, os valores, né? Valores são virtudes praticadas, então não são quadro na parede e tudo mais, e também a geração de capacidades regenerativas, ou seja, dentro daquela ideia de que a água não sacia a própria sede, nem a árvore sacia a própria fome, então nós, como pessoas, e as Blue Zones mostram isso, de certa forma, alimentamos e somos alimentados pelo aquele ambiente criado. Aqui é só uma foto da capa do documentário que está disponível na Netflix. E aí eu vou encerrando, gente, agradecendo a todos vocês, mas não poderia deixar de fazer um convite, né? Hoje, se vocês puderem ou tirar um print dessa tela, ou tirar uma foto, na verdade, a gente queria convidar vocês para integrar a Blue Journey, que é uma jornada de desenvolvimento que a Blue Compass oferece para
profissionais e para empresas. Então, esse link que está aí vai levar vocês a um pré-cadastro, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo as oportunidades, os benefícios, como a gente gera negócios, né, dentro do que a gente chama de Blue Circle, e a gente tem muitos colegas aqui hoje assistindo que já são parte desse grupo, né? E aí, a partir desse pré-cadastro, a gente faria um novo encontro com vocês, detalhando um pouco mais de que forma a gente pode apoiar tanto os profissionais como as empresas. E uma outra ferramenta é o Blue Start, que ele traz, digamos assim, uma identificação preliminar da maturidade em termos de governança e ESG das empresas. Ele é muito simples, muito rápido, e na verdade, a gente chama de Blue Start, porque a partir dessa reflexão que cada empresa, cada empresário, enfim, empreendedor vai fazer da sua organização, a gente consegue analisar os principais potenciais e os direcionamentos, e aí, a partir de um workshop também, a gente consegue apoiar de forma bastante rápida quem tiver interesse. E não poderia deixar de falar do fórum, que esse fórum é uma temporada, que a gente chama, então esse é o episódio de hoje, é o episódio 1, e a gente vai quinzenalmente até o final do ano, então o próximo é dia 28/3, e vai falar um pouco mais de conselhos e cultura organizacional. Quem seguir a gente no LinkedIn vai conseguir ter essa divulgação, mas também aqueles que tiverem pré-cadastro com a gente vão receber o link para o próximo fórum. Vou terminar com uma outra frase, que é: a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens. Então, as ondas são importantes, mas, de alguma forma, é preciso uma solidez do organismo, né, da organização, e na relação dessa organização com as pessoas, porque a verdadeira viagem é, assim, ter novos olhos, né? Então, por isso que a gente chamou essa parte de novo olhar. E por aqui fico, agradeço novamente a todos vocês, espero ter provocado um pouquinho, espero ter gerado um pouco de interesse, porque o propósito aqui é só o início de uma conversa, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos, Ania. Que maravilha de apresentação essa, que grandes informações aí para todos, acredito, e que com certeza vai mexer muito aí nos próximos meses e nos próximos anos. Parabéns realmente pela apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e passamos agora, então, já estamos aí no nosso horário, no limite do nosso horário, 17h47 agora. Moisés, então, se você pudesse juntar a nós aí e fazer a apresentação aí do seu tema, seria bastante importante. Bom, obrigado, Wilson, Ania e Fábio, apresentações incríveis. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Ela está em tela? Abrindo, Moisés, agora sim, agora já estamos todos vendo. Ok, maravilha. Então, é um tema para falar que vem na composição, liderança e gestão. Não está em formato de apresentação, mas desculpe te interromper. Opa, pronto, obrigado. Melhorou assim? Liderança e gestão. Perfeito, perfeito. Então, o que nós vamos tratar aqui, de buscar de uma forma, um olhar não tão ortodoxo, e pegando ali o gancho do que o Fábio apresentou para nós e a Ania também fez. Então, basicamente responder 3 perguntas e tentar entender como que o ESG na liderança empresarial e na gestão do negócio se aplica. Basicamente, o que é ser líder? E aqui eu coloco uma informação importante, que 8 em cada 10 colaboradores pedem desligamento do chefe. Então, vejam, eles pedem desligamento do chefe. E na nossa conjuntura atual, e o mercado está exigindo isso, a quantidade de gerações que estão trabalhando ao mesmo tempo no mercado tem uma dificuldade muito grande em se adaptar ao modelo de chefia que nós tínhamos há alguns anos atrás. E não são tantos anos atrás, de 15 anos para cá,
que esse cenário começou a se modificar. A gente vê muito isso, principalmente nas empresas que estão focadas em tecnologia, as empresas que estão focadas em crescimento muito rápido, muito grande, nas startups que estão começando e nas novas gerações que estão entrando no mercado. Então as pessoas não estão mais procurando a chefia, as pessoas estão procurando empresas onde elas possam desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, onde elas possam ter qualidade de vida e serem remuneradas adequadamente para isso. Qual que é o papel do líder? O papel do líder é encantar e atrair esses talentos, trabalhar para desenvolvê-los. Então, o que é um líder? É um encantador, um atraente de talentos, um desenvolvedor de talentos, aquele que incentiva a mudança, aquele que incentiva o seu colaborador, o seu liderado a sair do lugar comum. E por mais que isso pareça clichê, é exatamente isso que a gente começa a observar nas empresas modernas. Muitas empresas maduras já começaram a entender isso, porque elas começaram a perder espaço para as empresas que eu chamo de slim, que são empresas leves, empresas que estão no mundo digital, empresas que estão competindo no mercado de uma forma totalmente diferente dos seus pares ou dos seus concorrentes que o faziam há 10, 15, 20 anos atrás. Então, essas imagens, elas já não fazem mais sentido quando pensamos que um líder precisa encantar as pessoas. É muito importante que ele encante, que ele retenha os talentos, que ele os desenvolva, que ele os incentive a ir acima. Então, a gente ouvia muito na entrada do mercado de trabalho, aonde você quer estar em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Então, a minha cadeira tem que ficar pequena para que eu possa empurrar a cadeira de cima e vice-versa. Nós estamos vivendo uma geração de que esse sucesso, essa recompensa laboral já não faz mais tanto sentido. O sentido que nós estamos buscando e que os líderes precisam estar atentos nesse momento, basicamente é o desenvolvimento, a busca pela qualidade de vida, a busca pela felicidade, a busca pela flexibilização, a busca por aquela métrica baseada na entrega do resultado, na entrega das ações, sem efetivamente estar tão preso em questões de horário, em questões físicas, né? Aquela geração que não tem paciência para se deslocar 1 hora, 1h30 de manhã para ir até o trabalho, depois gastar mais 1h30 voltando dele, sendo que ela é extremamente produtiva. As pessoas hoje conseguem produzir à noite, de madrugada, alguns trabalham de final de semana, alguns trocam seus dias de descanso. Então nós estamos começando a entender que há uma fuga do lugar comum e essa liderança começa a trabalhar de uma forma diferente. Então o líder é aquele que incentiva, é aquele que encanta, é aquele que retém, é aquele que motiva. E a gente começa a pensar em gestão. Afinal de contas, o que é fazer gestão? Então, de uma forma tradicional, gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos disponíveis. Quando nós olhamos para o mundo novo que estamos vivendo, eu busco ali o que o Fábio falou. Pessoas compram de pessoas, pessoas se relacionam com pessoas, pessoas procuram pessoas para fazer todo tipo de transação no mercado possível. Então, não basta só fazer gestão baseada no planejamento frio, na organização de processos, dirigir, executar ações baseadas simplesmente em indicadores quantitativos. É preciso buscar a qualidade, é preciso buscar o atendimento, é preciso buscar a inovação, é preciso buscar a humanização. Por quê? Muitas das atividades laborais estão e estarão nos próximos 5 anos sendo substituídas pela alta tecnologia. Então, gestão desta forma é cuidar da empresa, cuidar das pessoas, cuidar dos fornecedores, cuidar dos clientes. Então, nós precisamos pensar na gestão na forma de cuidar, acalentar, ter com amor, ter com carinho, ter com respeito, sem deixar de gerar resultados para a empresa que nós estamos. E o grande conflito que a gente vive é se é possível alinhar, então, essa nova liderança com esse modelo de gestão, principalmente no advento que nós estamos vivendo da inteligência artificial, da internet das coisas, da comunicação muito ágil e veloz. Sim, é possível e é preciso. Por quê? Porque as pessoas estão buscando
cada vez mais se relacionar com empresas humanas, com empresas que de fato apliquem os valores das quais elas pregam, que tenham uma busca incessante pela melhoria contínua, pelo tratamento adequado do indivíduo, dos recursos naturais, dos recursos monetários. Então, tudo isso é muito importante. Então, eles não são, o gestor e o líder não podem ser antagonistas. A gestão e a liderança, elas andam juntas, e elas estão ligadas com basicamente uma questão, que é a comunicação. E hoje, se comunicar parece que ficou mais fácil, porque nós temos ferramentas tecnológicas, quando, na verdade, as pessoas atrás da tecnologia acabam deixando de fazer o trato da questão humana, da proximidade, que é o que o ser humano tanto tem necessidade. Então, se a tecnologia ela substituir os trabalhos laborais e nós tivermos mais tempo para a nossa família, para os nossos amigos, será que nós estaremos em condição de ter amigos e de ter família? Para onde é que nós caminhamos? Então, para isso tudo que nós precisamos pensar naquilo que nos inspira. É para isso que nós estamos aqui hoje, para falar de uma liderança que olha para frente, para falar de uma gestão que cuida. Então, quando a comunicação entra no meio e ela é bem desenvolvida nessa parte, fica muito claro mostrar os pontos que a Ania coloca no iceberg dela. Então, elas não são valores antagonistas, pelo contrário, eles são complementares. E quais são as 4 competências de uma liderança para o ESG? Né? Então, a primeira coisa, ela tem que ter pensamento sistêmico de multinível, ou seja, capacidade de desenvolver diferentes agentes na construção da estratégia da empresa. Essa é a primeira parte. Depois, ela tem que incluir os seus stakeholders no processo de transformação. Então, eu não faço mais nada sozinho. Eu faço tudo em colaboração. O nosso amigo, nós temos um amigo aqui no grupo que foi a primeira pessoa que me provocou há mais ou menos 12 ou 13 anos atrás, sobre a questão de colaboração. Uma pessoa que me apresentou o conceito de sincronicidade. E hoje a gente vê o quanto isso é importante no modelo de liderança, principalmente liderança que pensa na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental, social e na governança. Além disso, uma liderança nesse ponto, ela tem que ter disponibilidade para a inovação disruptiva, para romper com valores antigos, para romper com questões antigas, com paradigmas que já não cabem mais, e buscar o crescimento e o avanço. E, por fim, por que tudo isso? Porque se a gente não pensar a longo prazo, a gente não toma algumas decisões. É muito fácil ver isso na política. Na política, a gente deveria ter olhar de médio e longo prazo, porque faríamos o melhor para os nossos eleitores. Mas se eu penso na política a médio e longo prazo, talvez eu não tenha resultados para mostrar imediatamente e tal eu não seja reeleito. Agora, quando nós estamos liderando e fazendo gestão, eu preciso pensar em longo prazo, porque isso vai trazer a prosperidade sustentável do meu negócio. Isso vai gerar valorização. Eu vou jogar o jogo do equity. Eu vou trazer para a minha empresa agregação de valor a médio e longo prazo que vão me garantir melhores práticas, melhores condições e melhores resultados. Um time mais coeso, um time mais bem treinado, um time que a parte humana está de fato exacerbada e que a tecnologia, ela de fato é instrumento para facilitar tudo aquilo que eu faço. Por fim, eu bato muito numa tecla que é o seguinte, e quem paga essa conta? Como é que fica isso? Se nós não buscarmos liderança que aplique os conceitos, que entenda que desenvolver o lado social é importante, que ter governança é fundamental, que cuidar do meio ambiente porque é o recurso que nós temos, é o planeta em que nós vivemos, tudo isso, mas sem gerar o resultado sustentável, nós vamos ter um problema. Então vamos cuidar dos nossos humanos, vamos reter talentos, vamos incentivá-los, mas se daqui a pouco eu não conseguir remunerá-los adequadamente, se eu não conseguir trazer resultados no meu departamento comercial, no departamento de marketing, nas operações da empresa, nós vamos entrar num problema muito grave. Então fica aqui a provocação, e é uma provocação efetivamente, para pensarmos efetivamente o que é a liderança nesse momento e o que nós queremos. Então, como a liderança se encaixa no modelo ESG? Então, eu estou tentando trazer tudo isso aqui para vocês, desta forma, ou de uma forma simples e até rápida, porque isso aqui daria um workshop inteiro de um dia, né, para falar o seguinte: a nossa gestão tem que estar alinhada com os nossos valores.
Se os nossos valores estão baseados na melhoria, no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com as pessoas, com a governança, com transparência, com as melhores práticas do mercado, nós não podemos deixar de lado a prosperidade sustentável, ou seja, o lado econômico da empresa, a valorização, porque eu preciso perpetuar aquele negócio, uma vez que aquele negócio é bom e atende critérios muito adequados. Então, eu deixo aqui a minha participação com vocês e já agradecendo todos que estão aqui presentes e que depois vão ver isso aqui. Muito obrigado e assim eu me despeço. Excelente, excelente. Muito obrigado, Moisés. Ótima apresentação. E eu vou começar a minha pergunta por você. Eu anotei uma situação aí que você comentou. Ao longo do tempo, né, foi nos vendido, né, foi nos apresentado o trabalho como algo, como um ônus, né, como algo ruim, algo que traz cansaço, né, algo que é prejudicial, vamos falar assim, à vida, né, você tem que trabalhar, né, coisas desse tipo. Como, na sua opinião, aí você entende que podemos mudar essa situação para o trabalho ser entendido como uma jornada, algo que te leva a um propósito, a um legado? Como é que você acha que pode ser feita essa mudança de entendimento na vida das pessoas, né, de uma maneira em geral? Wilson, obrigado pela pergunta. O trabalho não pode, não deve ser um fardo. Na minha visão, e trabalhando com liderança já há mais ou menos uma década, não tenho a mesma especialidade que o colega no RH, mas o que acontece? A gente precisa aprender a gostar do que faz. É muito difícil fazer o que se gosta, isso como um trabalho e ser remunerado por isso. Eu costumo citar o exemplo do Romário. O Romário é uma das poucas pessoas que eu, né, tenho conhecimento, não o conheço pessoalmente, mas que ele efetivamente fez o que ele gostava. Ele jogava bola, né? Ele não tinha o padrão de um jogador de futebol profissional, ele jogava bola. Então ele treinava quando ele queria, ele ia para o jogo, ele jogava 45, 50, às vezes 2 tempos de bola, fazia 2 gols e saía dali e ia tomar cerveja com os amigos. Todos terão esse privilégio? Não. Então, o que nós precisamos é trabalhar a mentalidade, principalmente dos nossos líderes e da geração de trabalhadores que estão vindo, né, que na verdade não são mais trabalhadores, eles são colaboradores, intraempreendedores, muitas vezes, de que eu preciso aprender a gostar do que eu faço, fazer da melhor maneira possível, porque isso é um pedaço da minha vida, isso não é a minha vida, isso faz parte da minha vida. Então, se a gente mudar, entender a mentalidade que o trabalho não é uma punição, se a gente pegar a questão bíblica, o trabalho foi uma punição, um castigo divino por não termos obedecido o Criador. Muito bem. Tá, vamos mudar. Nós chegamos num ponto que nós temos um leque de opções à frente que é muito importante. Eu não tive direcionamento de carreira, eu comecei no primeiro emprego que me deu chance. Hoje as pessoas, os jovens que estão entrando no mercado escolhem a empresa, eles fazem parte da entrevista ativamente. Então, é trabalhar o mindset, principalmente da liderança, para entender que eu preciso mostrar e incentivar os meus liderados, que eu preciso cuidar da empresa, eu sou responsável por uma parte, aquele trabalho é relevante, e que se ele aprender a gostar daquilo, o trabalho não mais será um peso, e sim uma parte da vida que pode ser feita com prazer. Aliás, nem tudo que dá prazer ao longo do processo, o processo inteiro é prazeroso. Então, se nada na vida é dessa forma, o trabalho também precisa ser encarado desse jeito. Obrigado, excelente, excelente. O Vanderlei aí traz uma reflexão para a gente, né? Eu até vou pedir a comentário do Fábio. O Vanderlei diz, reflexões, né? Quais transformações nas estruturas de governança e na arquitetura organizacional? Abrindo um parênteses, né? Transpor modelos hierárquicos e compor organismos em linha com os movimentos da cultura em transformação. Então, deixo para o Fábio aí comentar um pouquinho aí do
comentário do Vanderlei. Bem, primeiramente, obrigado também pela contribuição, pela participação, Vanderlei. O que a gente vê aí muito na fala ali do Moisés, né, dentro dessa colocação e também da colocação da Ania, frente aos modelos, né, e assim, uma visão do que era e da transformação pela qual a gente está passando, o que a gente vê na realidade é um modelo hierárquico, né, uma estrutura hierárquica clássica, onde aquela história do, como é que é? Obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a visão que a gente, na realidade, tem visto e buscado aí desenvolver, construir, disseminar, é uma visão justamente que a gente chama da pirâmide invertida, ou seja, onde um busca dar suporte para o outro, né? Ou seja, as pessoas, na realidade, olham os demais aí como... quanto mais, na realidade, eu assumo as responsabilidades, mais eu tenho a responsabilidade, né, de ajudar as demais pessoas que estão sob a minha gestão para que elas possam ter o melhor desempenho. Então, a gente tem olhado, na realidade, e vê isso sob uma ótica de pirâmide invertida, né, onde não mais quem, na realidade, lidera, ele é servido pelos que estão embaixo, mas sim, ele tem ali a responsabilidade de auxiliar no melhor desempenho das pessoas. Excelente, excelente, Fábio, obrigado. Ania, vou fazer uma pergunta para você também, né, com relação à sua apresentação. Algumas lideranças não sabem da importância da cultura, né? A gente percebe que parece que não faz parte da descrição dessas lideranças. Como você acredita aí que podemos impactar essas pessoas sobre esse tema na prática? Obrigada, Wilson. As pessoas, a maioria é como eu disse, né? A demanda chega tão fragmentada que, de alguma forma, o mapa mental da governança, nesse afã de atender, né, de gap, acaba transferindo essa fragmentação para dentro, né? O que eu vejo que é uma coisa que eu queria destacar é que, por exemplo, não raro também a gente ouve assim, pessoas e cultura, então tá no S, né? Como assim? Como assim? Governança não tem gente, não? Não, mas brincadeiras à parte, né? Então, eu acho que por tudo isso que até o Fábio acabou de comentar, né? As estruturas departamentalizadas, elas imitam mais componentes de uma máquina do que propriamente a organicidade, né? Então, o que eu costumo trazer e o que eu já usei em algumas consultorias que eu trabalhei e que a gente pensar em círculos concêntricos mesmo. O propósito estando no centro, o centro sendo o lugar onde você tem mais responsabilidade, não à toa eu pus a liderança ali, porque você tem mais informação, né? E você também, como conselheiro, como se leva, ou como diretor, enfim, é dali que parte a tomada de decisão. Aí você vai falar, até aí tudo igual, né, Ania? Você só mudou de hierárquico para pedra na água, né? Aquele desenho de pedra na água. Mas eu acho que a diferença é toda essa. Não há processo de mudança, eu te responderia objetivamente assim, não há nenhum processo de mudança, e mudança é mínima, máxima, macro, tudo, é USG, normativas, como eu disse, são várias coisas, mas não há mudança em que você não tenha, ao lado de um plano de ação, né, de responsabilidades e tudo, um programa de desenvolvimento de pessoas e uma campanha ou um programa de sensibilização e engajamento. O Moisés mencionou comunicação, né? A comunicação, lembra que eu falei dos ciclos? Ele é um dos momentos. Você dá informação, você faz uma campanha e sensibiliza, depois você mobiliza, ou seja, chama as pessoas para a ação. Essa visão é que não existe na governança. Mas eu não sei se muito baseada em utopia, mas se somos pessoas, então a gente só não está olhando para o lugar certo, porque a gente pode pensar organicamente a partir da gente mesmo. Eu acho que
é uma questão que é o que a gente procura na Blue Compass fazer, é uma questão de dizer para essas lideranças que, ok, como né, o Moisés trouxe, o Fábio mencionou, ok, existe um processo que também não precisa romper com ele, né, você não precisa, né, mas ele tem um potencial, e as pessoas continuam ali na tua empresa desde sempre, então, a qualquer momento, uma empresa pequena, média, grande, pode começar com essas estratégias paralelas de engajamento, sabe, de treinamento e engajamento. O EAD cresceu muito, todo mundo muitos cursos, muito conteúdo, às vezes até rasos e tudo mais, mas a transformação se dá numa comunidade, e a organização é uma comunidade. Você vai para lá quase todo dia, ou híbrido agora, né? Você vai para lá todo dia. Se um organismo, se uma organização é capaz de gerar estresse, digamos assim, né? Vamos fazer essa comparação, também é capaz de gerar saúde, né? Eu só acho que não podemos, como líderes, como C-levels, prescindir de levar as informações importantes para as pessoas e de trazê-las com todas as decisões, porque senão a mudança não acontece. A cultura não é porque a gente, que nem os modelos têm nos trazido, usa mais ferramenta, mais indicador, ou mais isso, ou mais relato, assim, a gente sempre pensou na forma, e nunca pensou em qual era o agente do fluxo das mudanças, na verdade, né? Então, um foco bem definido que é o propósito. Essa adaptação, essa resiliência na forma de como as empresas gestionam os seus processos, produtos e serviços, e trazer essa questão da relevância de que um desenvolvimento das pessoas aconteça em paralelo a isso, é um pouco de gestão de mudança, mas eu acho que é mais profundo, né? Hoje a gente está falando, como eu falei, de saúde mental, pessoas que sentem a qualidade de vida, que sentem bem-estar, quando tem uma fé, quando está no clube, quando consegue, que nem a gente fala na Blue Zone, né, tomar um vinhozinho no final do dia, ou compartilhar com os familiares. Então, como um líder não entender isso? Por isso que eu sou otimista. Eu acho que, trazendo essa visão orgânica, de comunidade, de prosperidade, e até com isso, né, parar de investir em coisas tudo paralelas e começar a pensar onde é que eu invisto que de fato vai haver uma transformação no meu resultado, na produtividade, no engajamento das pessoas, na retenção de talentos. Eu acho que é pessoas. Excelente, obrigado. E até complementando um pouco o que você falou, né, em termos de trabalho presencial e híbrido, nós estamos vendo no mercado aí um retrocesso, né, as empresas acabando com o trabalho híbrido, Incrível isso, né, retomando a questão presencial, e se a gente for olhar exatamente nas estruturas que você coloca, se tivesse um propósito, se tivesse um trabalho colaborativo, né, de ação, talvez isso não tivesse acontecido desta maneira, com uma liderança que não sabe trabalhar com pessoas à distância, ou com pessoas à distância que não entendem o propósito do seu trabalho dentro de um mundo globalizado. Mas muito obrigado, Ania. Muito obrigado. Ania, eu vou continuar com você fazendo um questionamento. Como que as empresas que estão nos assistindo agora, os nossos parceiros que estão aqui também, podem solicitar o nosso trabalho, né, o trabalho da Blue Compass, nesse sentido, né? Como que eles entram em contato conosco para poder fazer um programa nesse sentido? Como na primeira apresentação do Fábio, ele mostrou as unidades de negócio nossa, né? Então depende muito do interesse da organização e do momento em que ela está. Mas se por exemplo, são pequenas e médias ou empresários, assim, a gente orienta que entre nesse nosso círculo e possa, de certa forma, gerar negócios. E se já é uma empresa que está precisando de um programa interno ou de estimular, acelerar o processo de adoção de agenda ESG, etc., a própria
unidade de consultoria, a gente também trabalha por projetos. Então, a gente trabalha num grupo de fomento de negócios, né, e de conhecimento dentro desse círculo. A gente trabalha com empresas que já estão num processo de mudança e querem ativar ou investir em projetos para essa contribuição, e, obviamente, a gente sempre vai levar a nossa filosofia, né, junto com isso também. E a outra unidade de negócio, que é a unidade de negócios, ela também já pode atender, por exemplo, a empresas maduras, e que estejam querendo ser valorizadas, ou fazer M&A, ou, enfim, joint venture, algumas coisas assim. Então, a gente costuma dizer que a Blue Compass para nós, assim, é uma empresa de geração de negócios, né, porque ela atende diversos portes, diversos focos de necessidade, e dentro desses processos que eu te falei, a gente tem profissionais muito experientes de mercado. E aí eu vou fazer uma abertura, Fábio, se você quiser complementar alguma coisa da resposta, o nosso querido CEO, também, por favor, fique à vontade. Não, acho que só esse ponto que você trouxe, né, existe, assim, nós vemos muito, né, muita divulgação de iniciativas que trazem aí uma pauta de diversidade, uma pauta de inclusão, uma pauta ambiental muito forte, e nós entendemos que tudo isso tem a sua relevância. Mas dentro da nossa proposta, e aí isso está no DNA da empresa e também do fórum, né, que é o EESG, e o primeiro E representando o econômico, isso nos dá uma conotação de foco na sustentabilidade prioritariamente do negócio. Então, nós entendemos, sim, que empresas que têm propósito, empresas que são estruturadas voltadas para pessoas, elas são empresas que vão gerar e vão agregar mais valor para o investidor final, e é muito bom esse movimento, porque ajuda a ter essa percepção, né? Mas isso não pode estar descolado dentro de uma visão de valorização do negócio, foco realmente da prosperidade sustentável e valorização empresarial. Então, o nosso foco vai muito nessa linha, ou seja, nós trabalhamos, sim, com uma visão voltada ali para as pessoas, né, um direcionamento de propósito que contemple o socioambiental, a responsabilidade da empresa, propósitos inspiradores, mas que esses propósitos tragam resultados concretos olhando para o longo prazo, né? Não simplesmente olhando para o curto prazo, não simplesmente com uma visão imediatista, como infelizmente é a cultura do nosso país, né? Uma cultura de você não valorizar trabalhos de longo prazo. Então, nós buscamos equilibrar isso de uma forma muito sensata, né? E trabalhamos aí realmente para que as empresas possam se estruturar e para que elas possam representar aí digamos assim, uma boa alternativa, tanto para pessoas que estejam buscando, tanto para pessoas que queiram se unir a uma empresa, né, prestar serviço junto a uma empresa que tem um propósito, que tem essa consciência, né, para clientes também que queiram comprar de empresas que tenham uma consciência de sustentabilidade, quanto para investidores, né, quanto para parceiros estratégicos, quanto para fornecedores. Então, é esse trabalho, na verdade, que a gente estrutura, ou seja, ajudamos na estruturação dessa visão, partindo da alta gestão, partindo do conselho, né, para que isso possa se refletir, essa cultura possa se refletir para toda a empresa, para que as pessoas que venham, né, a partilhar desse propósito, elas tenham essa mesma visão, e que tudo isso nós possamos também ajudar a empresa no sentido de firmar boas parcerias com empresas que também tenham essa visão, né, atrair clientes, fidelizar clientes, porque esse é um ponto muito forte de fidelização, né, e direcionamento da expansão da empresa. Né, se você não tem todas essas questões bem firmadas, bem orientadas, o próprio desenvolvimento, a expansão da empresa acaba ficando comprometido. Né, e aí, mais ainda, conforme mencionei, a questão dela passar pelos vales, né? Ou seja, em momentos de escassez, em momentos de dificuldade, se ela tem um propósito, se ela realmente tem essa responsabilidade, tem essa percepção por parte dos clientes, por parte dos colaboradores internos e de outros, né, de fornecedores, outros stakeholders, certamente todos vão apoiar
né, os clientes vão ser mais tenazes ali, os colaboradores também, e tudo isso vai fortalecer muito o desdobramento e desenvolvimento do negócio. Então, essa é a nossa visão, e nós fazemos isso muito voltado, né, pró-negócio, pró-business, né, conforme diz a nossa tagline, é voltado para a geração de negócios, né, desenvolvendo aí dentro das suas diferentes necessidades aí frente aos objetivos estratégicos das organizações. Perfeito, Fábio. Agradeço aí a sua complementação. E, efetivamente, como as empresas entram em contato com a Blue Compass? Como elas entram em contato com a Blue Compass? Isso. Ela pode, na realidade, entrar em contato diretamente conosco aqui, acho que todos aqui foram convidados, podem, na realidade, nos passar um e-mail, eu sei que o e-mail hoje em dia é meio frio, deixo aqui, inclusive, o meu contato direto aqui, acho que fiquem todos super à vontade, de Curitiba, né, mas fiquem todos super à vontade, e também aí elas podem entrar em contato conosco diretamente pelo e-mail, né, a Ania deixou o e-mail dela aqui, o meu também, fabio@bluecompass.co, né, company, podem também entrar pelo nosso site, né, fazendo solicitações, enfim, estamos à disposição, vai ser uma satisfação. Um ponto também que a Ania colocou aqui, e que isto vai muito ao encontro da tua pergunta para ela, é a questão ali daquele Blue Start, né, que é aquele link que foi colocado aqui. Por aquele link, né, se pode tanto empresas fazerem um rápido assessment, e todas que fizerem aquele assessment vão poder ali na sequência desenvolver um workshop, né, essa é uma proposta que a gente sempre trabalha, o workshop, para que isso realmente possa, assim, para que a alta gestão da empresa ela possa entender um pouco melhor essa filosofia, para que ela possa ganhar um pouco mais ali de familiaridade, ver se realmente isso está em tempo ali para o momento do negócio, e na outra mão, conforme também disse a Ana, e o link também está aqui, quem tiver interesse em participar das nossas, nós chamamos de Blue Circle, né, que são, na realidade, um momento onde nós nos reunimos para gerar negócio, trocar oportunidade, gerar oportunidade, trazemos parceiros estratégicos, né, então, basta se cadastrar também naquele outro link que está ali, que é um cadastro daí pessoal, né, não é corporativo, e dentro desse link nós iremos entrar em contato com você, iremos fazer ali uma jornada de a Blue Journey, né, que vai ter ali um onboarding, e nós vamos aí explorar a oportunidade juntos. Perfeito, agradeço. Queria abrir para os participantes alguma pergunta em especial para um dos nossos palestrantes? Perfeito. Bom, considerações finais a vocês. Alguém quer fazer algum comentário final? Ania, Moisés? Eu gostaria de dizer, só enfatizar que esse é o primeiro episódio do nosso fórum. Então, quinzenalmente, aguardem novos convites e convidem mais pessoas para nos assistir aqui, para dialogar, para refletir com a gente. É isso. E agradecer muito o Wilson, Fábio, Moisés e todo mundo que esteve conosco aqui. Obrigada. Ok. Moisés? Os agradecimentos, Wilson, pela sua excelente condução, Fábio, por nos permitir essa oportunidade de fazermos esse trabalho tão incrível, Ania, por toda a ajuda que tem dado, e por todos os amigos que estão aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, realmente, de coração. Perfeito. Giuseppe, palavra aberta a você. Não, na verdade, eu só queria destacar o trabalho incrível, eu não participei, mas imagino que para chegar num nível de complexidade e de plenitude, né, da mensagem que foi enviada, realmente estão de parabéns. É só isso. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos os palestrantes, foram apresentações magníficas, sem dúvida alguma,
estão de parabéns, e eu acho que a gente realmente, Blue Compass está no caminho certo. Um agradecimento muito especial a todos os participantes, a todos os que nos acompanhou até aqui, aqueles que precisaram sair, que pediram desculpas ali, mas o horário nos cobra a cada momento, então agradeço a todos os participantes. E estejam conosco dia 28, Ania, desculpa, me perdi na data. 28 no mesmo bate-horário. No mesmo bate-horário. Estejam conosco no dia 28 de março para o segundo Fórum ESG, onde teremos mais temas e debatedores aí bem interessantes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. pessoal. Tchau, pessoal. Parabéns, pessoal. Muito bom. Valeu, Israel. Falou isso. Um grande abraço.